Olá, o Lar do Amor apresenta programa Evangelho no Lar online. Nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. Sejam muito bem-vindos e é com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Carlos Brenlia. O objetivo do culto do Evangelho no Lar é de reunir com aqueles que convivemos diariamente em nossos lares, nos confraternizar, estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus. É também receber o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, estarmos sob a assistência de nossos amigos espirituais, mantermos a harmonia em nossas casas e nossas mentes em equilíbrio. É termos um encontro com Jesus, trazendo o hábito da vigilância e da oração. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana, pode ser feito em família ou individualmente. De preferência, escolher, se possível, o mesmo dia e o mesmo horário para realizá-lo. Não se esqueçam também de deixar copos de água ou uma garrafinha de água em cima da mesa para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Vamos buscar em nosso lugar, em nossas casas, bem calmo, tranquilo, reservado e de pouco barulho. Antes de começarmos o culto do Evangelho no Lar, podemos ler pequenas mensagens doutrinárias que tenhamos à mão. Eu tenho aqui na minha mão agora Alma e Luz de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Vou abrir uma página. A página que eu abri aqui é a página 10, mensagem 9, que diz: A luz do Evangelho. Empobreçamo-nos de vaidade e orgulho, de ambição e egoísmo, e certamente a verdade nos impelirá aos planos mais altos da vida. Ilusões e exigências são adensamento de névoa em torno de nossa visão espiritual. Jesus, no ensinamento evangélico, não exaltava os indigentes de educação ou de energia. Salientava a triste condição das almas que amontoam ao redor dos próprios passos ouro e títulos convencionais no exclusivo propósito de dominação entre os homens, acabando emparedadas em pergaminhos dourados e cintilantes molduras, à maneira de cadáveres em mausoléus de alto preço. É justo usar os patrimônios de inteligência e reconforto que os mundos nos oferecem à solução dos nossos problemas evolutivos. Mas é indispensável saber distribuir com espontâneo amor as facilidades que a terra situa em nossas mãos, a fim de que a fé não brilhe debalde em nossa rota. O Senhor, em surgimento na manjedoura, estava pobre de bens materiais, mas sumamente rico de luz. Mais tarde, no madeiro infamante, encontra-se pobre de garantias humanas, mas infinitamente rico de vida eterna. Empobreçamo-nos de exclusivismo e enriqueçamo-nos de serviço edificante. Nessa estrada de sintonia com o alto, atingiremos em breve tempo o tesouro da vida eterna. Bem, meus irmãos, após ouvirmos essa mensagem de luz, com uma mensagem precisa, tocando no ponto, pois é exatamente isso que estamos procurando através do culto no lar, a luz do Evangelho e seus ensinamentos.
Agora, que possamos, Pai, reconhecer dentro de nós o orgulho, a vaidade, a ambição, a inveja, para que possamos trabalhá-las dentro de nós, pois através do entendimento de nossas falhas, que já é um grande passo, e com o amparo do Divino Senhor nosso Pai, e com o consolo do nosso amado Mestre Jesus, possamos dobrar nossas más tendências. Intua-nos, Senhor, Pai de infinita sabedoria, com seus ensinamentos iluminados, que com a prática de seus ensinamentos e estudo do Evangelho, possamos trilhar os seus passos. Agradecemos a sua presença em todos os caminhos de nossas vidas. Que nossas consciências encontrem os caminhos iluminados pela prática, pela vivência, pelo respeito com o próximo, para sermos melhores a cada dia. Graças a Deus. Vamos nos preparar agora para a leitura do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. O assunto será escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Os itens 11 a 17. Item 11. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que ter de dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. E Mateus, capítulo 18, versículos 16 a 11. Há uma nota no item 11, uma nota explicativa sobre escândalos. Nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço na tradução Esperança, fálilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. Item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas,
é quanto basta para ser-lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral do que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo da mal-moral. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos à prática do mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para este a obrigação de praticá-lo. Item 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim do que o mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Item 15. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se viria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição do mundo dos elevados, donde já o mal foi banido, tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, se que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornam felizes. Item 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que o seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez sofrer-se seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas sua circunstância não pode servir de escusa ao filho, que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos, ou de outra maneira. Se vossa mão, que é o item 17, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura energética esta que seria absurda se tomada ao pé da letra. É que apenas significa de cada um deve-se destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro
e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para os homens, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que de servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Agora, meus amigos, com essa belíssima passagem do Evangelho, riquíssima em mensagens e ensinamentos, digno de se aprofundar nesse momento, vamos comentar um pouco sobre esse texto e fazer uma reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo sempre nos traz assuntos de extrema relevância para a nossa vida, trazendo a luz necessária para o nosso entendimento. Começando a explicação, é interessante observarmos que Kardec selecionou este ensinamento de Jesus para compor o capítulo. Os que têm puro coração, realmente, o coração puro caminha conforme as leis divinas e não semeia o sofrimento e a dor alheia, não escandaliza. Muitas e muitas vezes observamos que Jesus usou de expressões fortes e rigorosas nos seus ensinos, mas o mestre não fazia isso para assustar as pessoas. Sua intenção era deixar suas lições na mente daqueles que o ouviam, mesmo que naquele momento elas não fossem compreendidas. Por isso mesmo que fossem palavras fortes, expressões usuais daquele tempo, eram usadas, portanto, fáceis de serem aguardadas. Kardec, neste item do Evangelho segundo o Espiritismo, explica a expressão escândalo que encontramos no texto de Mateus. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Jesus diz que é necessário que venham os escândalos, mas por quê? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vimos que o planeta Terra está em categoria dos mundos de expiação e provas, passando por um processo de transformação para se tornar um mundo de regeneração. Mas ainda é um mundo de expiação e provas. E esses mundos são caracterizados pela predominância do mal sobre o bem. Assim, o escândalo é necessário, porque essa desobediência à lei de Deus precisa ser evidenciada para que todos os seus efeitos, suas consequências, sejam conhecidos por nós para que possamos combatê-los. As leis morais que regem o comportamento do homem em relação a si mesmo, ao próximo e a Deus, são acionadas constantemente para que o homem saiba se está agindo segundo estas leis ou não, aprendendo assim a usar o seu livre-arbítrio sem prejudicar ninguém nem a si próprio. É por isso que do próprio mal sai o bem. Observemos que para todos chega o momento em que as consequências dos atos negativos praticados em tantas existências cansa, desanima e passa a não fazer mais sentido, seja no plano material ou no plano espiritual. É nesse momento, então, que o homem percebe que está evoluindo. Quando passa por cima do seu orgulho, admite a existência de Deus, que é o Pai, e que tanto o ama e que finalmente pede ajuda. Mas se o escândalo é necessário, por que Jesus diz: ai daquele homem que por meio de quem vêm os escândalos? As palavras de ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo,
sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através de longos caminhos. Por estarmos sob a lei de causa e efeito, todos passaremos mais cedo ou mais tarde pelas consequências dos atos que praticamos, sejam eles atos bons ou equivocados, porque é da lei divina que ela seja cumprida em sua totalidade. É interessante observar que, pelos maus instintos, sem o saber, a criatura pode ser utilizada como instrumento para que a justiça divina se realize, mas isso não a isenta de sofrer as consequências do cumprimento da lei divina. Por isso, o homem terá, pela misericórdia divina, todas as oportunidades de reparar seu erro pelo arrependimento, que o colocará na mesma situação de antes, dando-lhe a chance de fazer exatamente o contrário do que fez, ou seja, auxiliando, perdoando, servindo, enfim, amando. Uma outra frase de Jesus que nos chama a atenção nessa passagem do Evangelho de Mateus é: se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança-a de ti. Kardec, ao comentar sobre essa frase, diz: figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e de toda tendência viciosa. Jesus não disse nada de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo oferece. Portanto, com a fé raciocinada que o Espiritismo nos convida a ter, podemos, por meio de ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais, interpretar essas expressões utilizadas por Jesus como sendo o que ocorre nas reencarnações, em que o homem, através da limitação física ou mental, pode sentir o que fez aos outros e aprender os efeitos do mal praticado. Mas aqui fazemos um alerta muito importante. Não se trata de castigo. São oportunidades de aprendizado para que o espírito não reincida nas mesmas faltas. Oportunidades estas que podem ser até mesmo pedidas pelo próprio espírito em seu planejamento reencarnatório, para que sem as facilidades que tenham antes e passando por uma nova experiência, possa adquirir novos hábitos, agora saudáveis, dando início a uma nova fase da sua evolução. E é assim que o mal desaparecerá um dia da Terra e a humanidade terrena trabalhará no bem, pelo bem e para o bem. Que maravilha, amigos! Estamos terminando. Vamos agradecer e fazer a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, depois deste maravilhoso estudo, sentimos-nos gratos, pois sabemos que nunca estamos desamparados, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas a fé que nos fortalece todo dia, com seus sentimentos, nos fortalece. Cada um com seu grau de compreendimento, mas todos unidos pelas teias do amor, da sintonia do progresso, sabemos que nada é em forma de castigo, porém sim de seu ensino amoroso e libertador, que muitas vezes, como espíritos imaturos, ainda não percebemos a grandiosidade dos desígnios do Pai. Agradecemos pelos ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, esta luz imperecível, necessária para o nosso crescimento evolutivo. Pedimos, Pai, pela proteção de nosso planeta,
nosso país, de nossos lares. Que nossas orações cheguem a Ti, Senhor, na certeza de misericórdia, da Sua misericórdia. Pedimos também aos médicos do espaço que possam fluidificar a nossa água com o remédio necessário para o nosso corpo carnal, espiritual e mental. Que assim seja, graças a Deus.